Boa tarde, sou o aluno do programa de pós-graduação em agroquímica da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje eu vou apresentar para vocês uma breve revisão sobre o uso do biochar, uma análise acerca de suas características, produção e aplicação. Biochar são produzidos a partir de compostos orgânicos, como restos de palhas ou cascas, algas marinhas, lodos de esgoto, estercos ou qualquer outro material de origem orgânica, né? É produzido através da conversão térmica desse material na presença ou ausência total de oxigênio. Dessa forma, eles podem ser considerados uma matéria orgânica carbonizada. Na sua produção, acontece uma reorganização dos átomos de carbono. Isso faz com que a porosidade do material seja aumentada. No caso do material orgânico, né, quando ele é periorizado, acontece uma maior porosidade desse material. Isso interfere em algumas melhorias nas propriedades químicas do material, como, por exemplo, o aumento de troca de cátions e absorção de nutrientes. Qual é o intuito da produção? O material em si, ele não é adequado para uso como substrato, mas a gente pode combinar ele com outras formas de substrato, né? E a gente pode combinar também com fertilização orgânica ou com fertilizantes sintéticos. Aí ele tem potencialidade, né, para melhorias da qualidade do solo, principalmente para obter um maior rendimento da produção, especialmente em regiões de clima árido. Mas por que usar o biochar e não usar o resíduo orgânico de forma que a gente já conhece, né? Porque a gente entendeu que o biochar ele é um resíduo de origem, ele é um produto de origem orgânica, de resíduos orgânicos, mas por que processar ele por um mecanismo de pirólise e não usar ele como adubo verde? Porque quando a gente faz esse processo de pirólise, a gente muda a estrutura do carbono orgânico. A gente muda para uma estrutura aromática recalcitrante e ele se torna mais resistente à decomposição bacteriana. Dessa forma, a gente aumenta o estoque de carbono orgânico no solo. Além disso, nas suas cinzas, né, a gente possui teor de hidrogênio, uma presença de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, né, que são elementos, né, importantes para a planta. A gente tem aqui o nitrogênio, né, como um macronutriente, né, ou seja, a planta exige em grande quantidade. Eu não lembro agora se o enxofre é também, mas se o enxofre não se enquadra como macronutriente, se enquadra como micronutriente. Além dessa função de aplicação no solo como mecanismo de melhoramento do solo, ele ainda pode ser usado como fonte para a produção de bioenergia. Também, outro fato importante é que a gente aplicando ele ao solo, ele evita a lixiviação de nutrientes e agrotóxicos. Vai ser um ponto até que a gente vai detalhar um pouco mais à frente. É bem interessante esse resultado, que às vezes nem seja como objetivo primário, mas como secundário, mas é bem bacana evitar essa lixiviação de nutrientes e agrotóxicos. Quando a gente evita a lixiviação de nutrientes e agrotóxicos de forma indireta, a gente está evitando contaminações de corpos d'água. A gente está evitando que esses nutrientes e agrotóxicos eles cheguem a lagoas, cheguem a rios e diminuam a eutrofização. Outra coisa interessante de se analisar é que essa lixiviação, a diminuição da lixiviação, a gente entende como evitar às vezes o escoamento superficial. Então a gente também tem uma redução da erosão. E aqui fala, né, otimização da retenção das águas no solo. Exatamente isso, ele melhora a infiltração da água no solo.
Então a gente tem uma melhor infiltração de água e tem uma menor escorrimento superficial, consequentemente menores inundações em regiões onde essas águas vão alcançar, menores erosões na área de cultivo e afins. Outro detalhe é que ele evita a emissão de gases de efeito estufa, como o metano e o óxido nitroso, porque esses gases a gente pode converter eles no processo de pirólise, que é um detalhe que a gente também vai falar um pouquinho mais à frente. Outra questão é que ele pode ser usado como adsorvente de contaminantes e precursor para a fabricação de catalisadores. Esse adsorvente de contaminantes aqui é interessante demais, porque o uso de agrotóxicos, moléculas de remédios, né, de antibióticos, eles são contaminantes, e você sabe que esses materiais eles ficam presentes, né, eles se acumulam na cadeia alimentar. Então uma alternativa muito legal do uso do biochar também é como adsorvente desses contaminantes metais pesados. Bom, as características do biochar, elas estão relacionadas principalmente ao mecanismo de produção. Porque quando a gente produz o biochar, quais que são as características que a gente deseja alcançar? Qual é o objetivo da produção desse biochar? Então a gente tem que analisar esse objetivo final para iniciar um método de produção. Então a gente começa a entender qual que é a produção e qual que é a matéria-prima que a gente vai usar, porque a temperatura da pirólise, que é a conversão térmica, interfere. O tempo que a gente deixa esse material dentro da pirólise, que é pirólise lenta ou rápida, né? Isso interfere. A pressão com que você exerce esse material e as características da matéria-prima utilizada, elas interferem diretamente no rendimento e na qualidade final do biochar. Tá bom? Então a gente pensa aqui em propriedades. Vamos lá. Se a gente tem um material de origem lignocelulósica ou de não lignocelulósica, vamos definir essa lignocelulósica. Lignocelulósica são materiais que possuem celulose, hemicelulose e lignina nessa constituição. Então, se a gente tem um material lignocelulósico, que geralmente são de folhas, são de madeira, são de restos de serraria, são materiais mais vegetais, né? De origem vegetal, a gente percebe que esses biochars eles vão produzir vão ser biochars com um teor maior de carbono, com maior relação carbono-nitrogênio e baixo teor de cinzas. Em contrapartida, quando a gente utiliza materiais não lignocelulósicos, ou seja, com ausência de celulose, hemicelulose e lignina, a gente tem um biochar já com características diferentes, com baixo teor de carbono e alto teor de cinzas, por exemplo. O que seriam esses materiais não lignocelulósicos? Seriam materiais de esterco bovino, suíno, aviário, restos de animais, carcaças de animais, todos esses materiais que já vêm de origem animal. Aí seriam materiais não lignocelulósicos. Tá ok? Então, qual material que você deve escolher? Isso você deve escolher de acordo com o objetivo da produção do seu biochar. Se o objetivo da produção é o biochar propriamente dito, então optamos por materiais com mais lignina. Porque o que acontece? Quando a gente opta por esses materiais com maior porcentagem de lignina, a conversão térmica da lignina ela sofre menor velocidade, a lignina. Porque a celulose e a hemicelulose elas se degradam muito rápido, então você vai ter um material menos denso. Quando você tem um material de celulose, em lignina, desculpa, você vai ter um material mais denso. O benefício de a gente usar o material lignocelulósico para a produção é que ele é muito abundante, né? Tipo assim, uma matéria-prima que a gente tem
em muita quantidade aqui no nosso ambiente. Se a gente para pensar, por exemplo, numa produção agropecuária, a gente pega aí resíduos de agropecuários, a gente tem muita coisa. A gente tem resto de cascas de arroz, a gente tem sabugos de milho, a gente tem cascas de feijão, cascas de algodão. A gente pensar no Brasil em si, né? Porque o Brasil é um grande exportador de commodities, né? É um grande produtor do setor agrícola, então tem muito resíduo. A gente é um grande produtor florestal, então tem muito produto de madeira, a indústria madeireira, a indústria florestal, é muita coisa, gente, muita coisa assim que dá para trabalhar. E além disso, ainda a gente tem alguns resíduos de industriais, né? Da produção, que são, por exemplo, bagaço de cana, na produção de cana de açúcar ou de álcool. A gente tem bagaço de cana que a gente tem como reaproveitar como material lignocelulósico, né? A gente tem o milho, né? A gente tem bastante coisa aí. Bem, quando a gente pensa no método de produção, a gente destaca 3 métodos: pirólise rápida, lenta e gaseificação. Esses métodos eles interferem diretamente no rendimento desse material, no pH desse material, no tamanho da partícula e na área da superfície. Quando a gente produz o biochar, a gente também produz alguns subprodutos dentro desse método, que seria o bioóleo e o gás de síntese e alcatrão. Bioóleo, gás de síntese e alcatrão eles podem ser usados como combustível, né? O bioóleo e o gás de síntese como combustível, né? Biocombustível. De maneira mais específica, assim, a pirólise lenta, tentando detalhar um pouco mais o que seriam esses processos, né? A pirólise lenta, ela refere-se à formação termoquímica do combustível em altas temperaturas sem a necessidade de oxigênio. A pirólise, desculpa, de forma geral. Quando a gente pensa em pirólise lenta e pirólise rápida, então a gente entendeu que pirólise é a reação, é a formação termoquímica de combustível em altas temperaturas sem a presença de oxigênio. Só que, o que seria pirólise lenta e pirólise rápida e o que isso implica? Na pirólise lenta, a temperatura é elevada de forma gradual e seu tempo de residência é longo. Por isso que é lenta, porque o tempo é longo, a gente vai devagarzinho. A pirólise rápida não. A pirólise rápida, o aquecimento é muito rápido, o tempo de residência também muito rápido. Por isso a gente chama de pirólise rápida, né? Porque o processo é rápido. Mas o que isso implica? O processo de pirólise lenta produz mais biocarvão, ao passo que a pirólise rápida produz mais bioóleo e gás de síntese. Então, se o seu objetivo é o biocarvão, opte pela pirólise lenta. Se o objetivo é o bioóleo e biogás, opte pela pirólise rápida, certo? E a gaseificação, ela ocorre em altas temperaturas com oxigênio limitado, porém existe a presença de agentes gaseificantes. Alguns gases são adicionados juntos para produzir o produto de forma que esses gases vão agir na produção, né? Nesse caso, o teor de biochar também é reduzido, é menor do que no processo de pirólise lenta. A pirólise rápida e a gaseificação, por mais que elas produzam biocarvão, elas não têm como objetivo primário essa produção. Dessa forma, a qualidade desse produto ela não é ideal. Se você busca a produção de um biocarvão ideal, então o ideal, o aconselhável é que você produza através de pirólise lenta. Bom, visto essa produção do biochar, a gente tem aqui as aplicações. Eu trouxe algumas aplicações mais abrangentes, digamos assim, mais abrangentes não, mais aplicações majoritárias seria uma forma assim de dizer, uma aplicação mais usual, né?
que seria como condicionador de solo, tendo em vista que nossos solos, né, eles têm sofrido uma degradação muito grande e essa degradação ocasiona redução considerável do teor do carbono orgânico do solo, né, perda de estabilidade dos agregados do solo, redução acentuada e diminuição da fertilidade, implicam dessa degradação. Dessa forma, tendo em vista os pontos positivos de condicionamento do solo do biochar, houve um aumento crescente no uso desse instrumento para melhoria desses sistemas agrários. E o impacto dessa degradação, ela não implica só no solo, na qualidade do solo, ela implica diretamente nas atividades agrícolas, porque se o solo não é bom, a produtividade é menor, né? Então a gente gasta muito mais com insumos agrícolas para remediar esse solo, para poder aumentar a produção. O biochar ele entra como uma alternativa, como uma veia ali, né, de suporte de uma forma alternativa, né, de uma forma mais econômica. E Silvio e colaboradores, eles fazem um estudo, e nesse estudo eles notam que ao adicionarem o biochar, que são produzidos a partir de casca de arroz, eles trabalham com 3 biochars, né? Casca de arroz, serragem e resto de estilagem. E ao eles adicionarem esse biochar no solo, eles adicionam diretamente no solo, eles percebem a contribuição significativa para o crescimento do feijão. Porque eles analisam que nos tratamentos que eles adicionaram esses biochars, houve um aumento de matéria seca da raiz e da parte aérea, massa seca dos grãos e número de vagens de grãos aumentaram. Ou seja, a adição implicou, né, num rendimento muito maior. Possivelmente porque esse solo ele teve uma melhoria e isso possibilitou uma fotossíntese, uma taxa fotossintética maior, uma assimilação fotossintética maior por parte do feijoeiro. Liu Xizeng também perceberam que ao incorporar o biochar ao solo, houve um aumento do teor no teor do carbono orgânico, além de melhorias de parâmetros de qualidade como pH e capacidade de troca catiônica. A capacidade de troca catiônica é fundamental para o desenvolvimento das plantas, galera. Um solo sem capacidade de troca catiônica, ele é um solo restrito, né? Um solo pobre de íons, de troca de íons para as plantas. Então isso dificulta muito. Essa troca de capacidade catiônica é bacana demais, esse melhoramento. pH também nem se fala, né? Além disso, a gente pode destacar o biochar como regulador de temperatura do solo, reduzir flutuações abruptas. Isso é importantíssimo para a microfauna do solo, né? Essa regulação de temperatura aqui, reduzir a temperatura do solo, importantíssimo. Até mesmo para evaporação, né, da umidade do solo, isso ajuda a reter a umidade do solo, se a gente regula a temperatura, não tem essas flutuações abruptas. Maior fertilidade do solo, então implica em maior crescimento das plantas. Se a gente tem maior crescimento das plantas, a gente tem maior sequestro de carbono, porque a gente tem maior taxa de fotossíntese. Quanto maior a taxa fotossintética, maior aumento de carbono assimilado. Se a gente tem maior taxa fotossintética, a gente tem menor. Se a gente tem um solo mais fértil, a gente tem menor necessidade de fertilizantes aplicados ao solo. Isso implica em menor emissão de gás de carbono associados à produção e ao transporte e aplicação de fertilizantes. Então você percebe que mesmo que de forma indireta, o biochar aumentando a fertilidade do solo, aumentando o sequestro de carbono no solo, de forma direta, indiretamente ele também está reduzindo a emissão de gases por transporte, porque você gasta muito menos com fertilizante e aplicação dos fertilizantes. Então você evita uma emissão de gases no transporte e na emissão desses fertilizantes. Então a gente tem aí uma característica de redução de emissão de gás carbônico, né? E sequestro de carbono na atmosfera. Além de ele manter esse carbono no biochar no solo, né? Porque a degradação dele é muito lenta
Então a liberação do gás carbônico para o solo demora muito mais, para a atmosfera demora muito mais, perdão. Só que tem um detalhe, o Ladelli, ele fala o seguinte, que o biocarvão ele melhora sim as características do solo. Só que, porque ele analisa em um intervalo de tempo de 3 anos, só que ele percebe o quê? Que após um ano, alguns indicadores de qualidade que ele analisou caíram, revelando que o biochar ele mostra-se mais efetivo a longo prazo para características físicas do que químicas do solo. Então ele aconselha que esse biochar seja reaplicado após 3 anos, porque é como se ele perdesse a potencialidade com o ano. Então assim, ele tem potencialidade, só que ele não é vitalício, você tem que reaplicar. Correto? Então a gente tem que fazer essa observação. Além disso, a gente percebe aqui que o biochar ele pode reduzir os riscos de compactação do solo, isso é muito bacana. Isso a gente volta naquela questão de infiltração de água no solo, né? Porque quanto maior o solo compactado, menor a infiltração. Diminui a densidade aparente do solo e a resistência à atração, aumentando a sua porosidade. Melhora sua consistência e reduz a coesão. A aplicação do biochar, então, gente, ela promove um combate aos efeitos negativos da compactação. A compactação, além de afetar essa questão de absorção, percolação da água no solo, a gente ainda percebe que as raízes elas têm maiores dificuldades em solos mais compactados, né, para poder se expandir. Então, um solo menos denso, menos compactado, com menor densidade, tem uma capacidade de expansão de raiz muito maior, e a gente tem essa questão de maiores possibilidades de absorção de nutrientes, né? Ela tem uma maior abrangência, né, a raiz, ela tem um maior campo para procurar por nutrientes. Bem, em relação à água do solo, de que forma que o biochar ele pode ajudar? A gente sabe que a retenção da água do solo ela é dada pela porosidade presente, né? A infiltração ocorre através dos poros, e se esses poros eles forem maiores, a capacidade de retenção do solo de absorver água é maior. Se tiver uma porosidade menor, a capacidade menor de reter porosidade, reter água. Dessa forma, aumentar a porosidade implica em maior percolação de água. Percolação de água é o caminho que a água faz subindo e descendo no solo, né? E se a gente tem uma maior percolação de água, a gente reduz o escoamento. Se a gente reduz o escoamento, a gente reduz a erosão. Quando a gente adiciona o biochar ao solo, a gente cria canais entre essas partículas do solo e as partículas do biochar, aumentando essa percolação, essa chance de percolação da água do solo. Devido à porosidade e ainda devido à porosidade do biochar, a gente tem uma maior capacidade de reter umidade nessas porosidades do biochar e liberar essa umidade gradualmente, à medida que o solo vai se tornando mais seco. Embora, né, esse efeito ele não dure por muito tempo, seja relativo por um período muito curto, mas a gente ainda reduz esse estresse hídrico da planta, né? Se a gente tem uma capacidade de manter a umidade do solo por um período, nem que seja de uma semana a mais, isso é vantajoso, né? Porque com uma semana a gente pode ter a chance de vir outra chuva, ou a gente pode diminuir o gasto com irrigação, porque se a gente diminui a gente aumenta o tempo de umidade do solo, a gente pode diminuir o nosso tempo de irrigação, né? Isso implica em menos custo para a produção. E, como eu disse, né, o seu uso pode diminuir o risco de erodibilidade, visto que ele tem a eficiência de estabilizar os agregados também. Porque se os agregados eles estão mais estáveis, a chance deles serem erodidos é menor. Ele ajuda na condutividade hidráulica saturada, em concentração de matéria orgânica, também em outras propriedades interrelacionadas. Para Blanco aqui, né, Blanco Kank, né, estudos limitados, ele sugere que o biocarvão tem um potencial de diminuir o escoamento superficial, justamente pela chance de infiltração ser maior.
E se a gente diminui o escoamento superficial, a gente não perde solo, porque a gente não está transportando solo e não perde nutrientes por lixiviação, né? Aí, Golamamad e colaboradores, eles ressaltam que em seu trabalho que a aplicação do biochar reduziu significativamente a erosão em 16% e o escoamento superficial em 25%. De forma indireta, quando a gente aplica o biochar, a gente tem uma melhoria da qualidade da vegetação. De forma indireta, a gente tem uma melhoria da qualidade da vegetação, proporcionando uma cobertura do solo, o que evita com que as gotas da chuva atinjam o solo exposto, né? Além disso, o biochar contribui diretamente para a estruturação do solo, que também auxilia na prevenção da erosão. Gente, de mais e mais aqui a gente também pode salientar o uso do biochar como solvente. O que seria o que é solvente? É usar um material para absorver contaminantes de águas. E a gente sabe, né, que metais pesados são conhecidos por sua durabilidade em ecossistemas, são radioativos, mostrando-se altamente radioativos, e isso pode prejudicar a saúde humana, né, principalmente porque eles são bioacumulativos na cadeia alimentar. Dificuldade, demora e custo de associada à remoção desses contaminantes muitas vezes são problemáticas encontradas, né? Então, traçar estratégias que sejam mais rápidas e de custos mais baratos é de extrema importância. E foram encontradas aplicações de biochar na absorção desses poluentes, ou seja, a gente trouxe a gente consegue usar o biochar como essa tecnologia na absorção de poluentes. Quando a gente produz o biochar, a gente pode gerar algumas mudanças em sua superfície para aumentar essa absorção. Ou seja, tornar essas superfícies mais ásperas, por exemplo. Maior distribuição das suas partículas, mudar alguns grupos funcionais, tornando eles mais ricos. Pode ser trabalhos realizados para aumentar essa absorção. E o Wang aqui, colaboradores, ele faz esse trabalho usando hidróxido de sódio e ácido nítrico. E eles percebem que a capacidade de absorção do biocarvão aumentou em 1,8 vezes em relação ao biochar não ativado. Outra alternativa trazida aqui por Zeng, Choi e Kan em 2021, né, é a ativação por cloreto de ferro. E eles modificam o biochar de capim bermuda. E como resultado, eles percebem que aumenta a absorção de sulfametosaxol de águas contaminadas. Perdão, gente, eu embolei aqui a palavra, né? Colaboradores também percebem que é possível obter resultados superiores se ele combinar a ativação do ferro, né, conforme fez o Zeng, Choi e Kan aqui, né, o cloreto de ferro, com ureia. Ainda é outra opção aqui. Bom, o que a gente conclui disso tudo? A gente conclui que produzir biochar é uma alternativa de baixo custo porque as matérias elas são de fácil acesso. E, além disso, a gente ainda oferece uma opção para ciclagem desses resíduos orgânicos, né? Porque às vezes esses resíduos orgânicos eles são dispostos de maneira incorreta. E isso dificulta, né? Isso prejudica, né, o ambiente, porque a gente pode causar contaminação de corpos d'água, lençóis freáticos. Então a gente dá uma destinação para esse resíduo e a gente ainda obtém um produto que pode ser aplicado de diversas formas, né, como foi abordado. Ele se destaca como uma ótima opção de absorção de contaminantes e metais pesados. E sua aplicação no solo tem capacidade de melhorar qualidades físicas e químicas, como dentro de física, né, diminuir a densidade e aumento da porosidade, químicas,
Aumento da capacidade de troca catiônica, controle de pH e condutividade elétrica, por exemplo. Além disso, é um grande aliado na infiltração da água no solo, prevenindo erosões e assoreamentos de rios e lagos e também auxiliando no aumento da umidade do solo. Galera, é isso. É basicamente esse o trabalho. É uma análise assim bem direta a respeito de algumas aplicações da produção do biochar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído no crescimento do conhecimento de vocês. Um grande abraço e até a próxima.